Olá! Uma saudação muito fraterna a todos. Que alegria poder partilhar este momento de reflexão. Olá! Hoje, nosso foco é a grande celebração de Pentecostes, né? A festa do Espírito Santo. É assim, o nascimento da igreja em ação, um dia fundamental. Sim, e o nosso convite aqui é para a gente explorar juntos como essa força divina, esse sopro de vida, continua agindo hoje em nós. Como ele nos une, nos renova e nos envia também, né? Exatamente. A gente vai olhar para as leituras do dia e conversar sobre, acho que 3 pontos-chave. O Espírito que cria comunhão, mesmo na diversidade, Uhum, aquele que renova a vida, que traz um frescor, sim. e também o Espírito que é fonte de paz e perdão. Perfeito. Começando então por essa comunhão na diversidade. A descrição lá em Atos é muito forte, né? Os discípulos juntos. Aquela cena é marcante. Muito forte. E umas, como que línguas de fogo. De repente eles começam a falar e gente de tudo quanto é canto entende. Exato. O milagre de comunicação ali quebra barreiras. Totalmente. Mas o interessante, sabe, é perceber que não é só uma questão de língua. É mais profundo. É relacional. Ah, Como assim? O espírito, ele não apaga quem a gente é. Nossas culturas, nossas diferenças. Pelo contrário, ele harmoniza tudo isso. Como diz Paulo, né? Tem muitos dons, carismas diferentes. sim, sim. Mas é o mesmo espírito agindo em todos. E sempre para o bem comum, para a comunidade. É quase o contrário de Babel, sabe? Em vez de confusão, ele cria pontes. A linguagem do amor. Nossa, isso mexe com a gente, né? Como que a gente pode ser construtor dessas pontes hoje, no nosso dia a dia? O mundo parece tão dividido. Pois é. Como valorizar o diferente? Reconhecer o dom no outro. Olha, talvez um passo concreto seja, buscar um diálogo mais genuíno, sabe? Tentar primeiro ouvir, entender mesmo quem pensa diferente, antes de sair julgando ou rebatendo. Verdade. Escutar primeiro. Ou algo talvez mais simples ainda no dia a dia. Só agradecer a Deus por um talento, uma qualidade boa que a gente vê em alguém próximo, Pequenos gestos, né? que vão tecendo essa comunhão. Gostei dessa ideia. E o segundo ponto? O espírito que renova. Ah, esse é lindo também. Tem um Salmo 103 que celebra justamente isso. O Espírito como essa força criadora que não para, não foi só lá na criação do mundo. Uhum. Ele sustenta e renova a vida o tempo todo. O salmista até canta: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. É uma ação contínua. Que imagem forte. E quantas vezes a gente se sente meio parado, né? Preso numa rotina, num relacionamento que esfriou ou numa situação que parece sem saída mesmo. Exatamente. E aí Pentecoste vem e diz, olha, esse espírito criador quer trazer vida nova para isso aí. Para essas áreas meio secas da nossa existência. Começando aqui dentro, ó, no coração. É uma esperança ativa, então, não é só esperar acontecer. Isso, e para trazer para a prática. Qual será a área da minha vida que está pedindo assim um sopro de renovação? Talvez dedicar uns minutinhos do dia para rezar pedindo essa força do espírito para dar um passinho, um pequeno passo de mudança. É um processo, né? É um processo. A renovação acontece no caminho. E o terceiro ponto, então. O Espírito que traz a paz e nos envia em missão. Esse está lá no Evangelho de João. Jesus encontra os discípulos trancados. Morrendo de medo. Portas fechadas, né? Portas fechadas, medo. Ele entra, se põe no meio deles e a primeira palavra é: a paz esteja convosco. Imagina a alegria deles vendo Jesus ali ressuscitado. Deve ter sido incrível. E logo depois, o gesto central. Ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Olha a conexão direta. O Espírito e o perdão. Exato. O dom do Espírito está ligado demais com essa missão de perdoar, de ser instrumento de reconciliação. A paz que Jesus dá não é para ficar parado. Ela liberta do medo e, tipo assim, empurra para fora, para levar essa paz e esse perdão para o mundo. Pensando aqui, as nossas portas fechadas hoje podem ser os nossos medos, né? Os ressentimentos que a gente guarda, Sim, culpas. culpas. O Espírito vem para dar coragem para a gente abrir isso, começando pela cura aqui dentro, no nosso coração. E como fazer isso? A pergunta talvez seja: tem alguma mágoa aí que eu preciso liberar? Que tá me prendendo?
A gente pode pedir ao Espírito essa graça. A graça do perdão. Às vezes o primeiro passo é só rezar por aquela pessoa, sabe? Ou cultivar o desejo sincero de soltar, deixar ir esse peso. Faz todo sentido. Então, fica muito claro que Pentecostes não é só uma data, uma memória. De jeito nenhum, é força atuante agora. Um chamado para a gente sair dos medos, né? Do comodismo. Sim, o Espírito nos capacita hoje para a gente ser artesão do diálogo, agente de renovação onde a gente está, instrumento de paz, de perdão. Ele continua transformando vidas, igual fez com os primeiros discípulos. E fica a pergunta para nossa reflexão pessoal, né? Como que eu, concretamente, na minha família, no trabalho, na comunidade, como posso ser um sinal mais vivo dessa presença do Espírito? É isso. E fica o convite para quem está nos acompanhando, se essa nossa conversa tocou de alguma forma, curta o vídeo, deixe um comentário partilhando como percebe essa ação do Espírito na sua vida. A partilha de cada um enriquece muito a nossa caminhada juntos. Exatamente. E vamos concluir com aquela prece tão bonita e confiante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.